Amados, nós gostaríamos nesse momento de falar um pouco a respeito da fé. Eu sei que nós já temos vários estudos e certamente eu e você já meditamos por várias vezes sobre vários aspectos da fé, sobre a funcionalidade dela, sobre como ela deve ser exercida. Você certamente já ouviu vários conceitos sobre fé, amados, mas eu gostaria de trazer nesse momento para nós, e certamente da parte de Deus, um posicionamento com relação à fé. Porque o que eu percebo é que por várias vezes eu e você tentamos mudar a ordem de como ela acontece. Existe uma ordem de como a fé deve funcionar, amados. E essa ordem ela é a seguinte: primeiro ela acontece dentro de nós. Depois nós vamos colher o fruto ou o resultado daquilo que antes aconteceu dentro de nós. Então nós precisamos compreender como que a fé funciona. Muitos estão aflitos, estão angustiados, totalmente descrentes com relação à fé. Isso porque às vezes eu e você temos invertido a ordem da funcionalidade da fé. Veja, ela primeiro acontece dentro de nós, depois ela acontece fora, no contexto circunstancial, nas questões físicas, em coisas palpáveis. Mas antes do contexto fora, ela já aconteceu por dentro. Amados, nós podemos pensar com isso em um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do verso 27 ao 30. O texto diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir a fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amados, veja que Jesus, ao ir de encontro aos discípulos que estavam em meio a uma situação de total tormenta, total angústia, diante de um enorme desafio, suas vidas estavam correndo perigo ali naquele momento, Jesus simplesmente olha e diz: tende bom ânimo. Eu sei que você se lembra, Jesus havia dado uma ordem aos discípulos para que eles atravessassem a outra margem, e ele diz que iria se retirar para orar e ele iria em seguida. No meio dessa travessia, uma grande tempestade abate os barcos dos discípulos e no meio da madrugada, Jesus aparece por sobre as águas e vai em direção a eles. E dentro desse contexto exatamente o que nós lemos aqui. Dentro desse contexto, nós podemos tirar alguns ensinamentos sobre o primeiro estágio e o segundo estágio da fé. Amados, por que Jesus diria isso em meio a uma situação tão urgente, tão emergente que os discípulos estavam vivendo naquele momento? Por que Jesus não deu uma ordem à tempestade para que ela logo acalmasse e então eles teriam seus problemas todos resolvidos? Porque Jesus olha para os discípulos naquele momento, amados, e simplesmente diz: tende bom ânimo. Amados, na mente dos discípulos, ter ânimo naquele momento é tudo que eles não poderiam ter, é tudo que eles não conseguiriam fazer, porque eles estavam no meio daquela grande tormenta, no meio da tempestade. Mas Jesus, amados, ele estava justamente tentando apresentar a eles o primeiro estágio da fé, o que acontece dentro de nós. Por isso ele diz: tende bom ânimo, ou seja, creiam. Creiam, amados, creiam. Essa foi a palavra de Cristo para os discípulos naquele momento de tão grande tribulação. Ele diz: tende bom ânimo, creiam. A grande verdade, amados, é que a nossa fé, se a nossa fé não for real, se ela não for consistente, se ela não existir dentro de nós, se o primeiro estágio dela não tiver acontecido dentro de nós, amados, em meio a essas lutas todas, quando elas chegarem em nossa vida, nós não saberemos como lidar com isso e certamente, assim como foi com os discípulos, também será conosco. O desespero vai tomar conta, de fato e verdade,
e nós vamos talvez sucumbir, iremos a pique. Amados, nós vamos afundar no meio das tribulações, como acontece com muitos cristãos, como acontece com grande parte da igreja, em meio às tormentas não consegue permanecer. Sabe por quê? Porque dentro de nós, amados, o estágio da fé não aconteceu. Amados, eu e você estamos às vezes tentando inverter a funcionalidade da fé. Queremos ver primeiro o milagre acontecendo na nossa vida para que então passemos a crer. Mas não é isso a instrução bíblica para nós. Primeiro nós cremos e então depois nós recebemos. Nós sonhamos com alguma coisa e passamos a viver esta circunstância, mesmo que ela ainda não seja real no nosso contexto. Meus irmãos, quando nós realizamos uma prova, um vestibular, uma prova qualquer, é certo que o resultado ele sempre vem depois. E nós ficamos na expectativa de que aquele resultado seja então positivo, vivemos essa expectativa. Mas quando nós falamos de fé, o resultado da prova que eu e você estamos vivendo, amados, ele vem antes mesmo de você contemplar no contexto circunstancial real aquilo que irá acontecer. O resultado vem antes. Nós oramos, nós pedimos e nós passamos a viver a partir daquele momento, aquela circunstância que nós colocamos diante de Deus, o sonho que nós colocamos diante do Senhor, porque pela fé, amados, nós já cremos, nós já recebemos, então nós passamos a desfrutar daquilo e a viver a expectativa de um modo positivo. Nós estamos crendo que vai dar certo. Amados, Jesus estava tentando fazer com que os discípulos compreendessem isso. Por isso ele não deu ordem à tempestade primeiro, mas antes ele deu uma ordem para que eles se animassem. Jesus queria gerar a fé interna no coração deles. Em meio a essa situação, amados, Pedro consegue ter dentro de si um resquício de fé. Observe que Pedro é aquele que se manifesta e diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Porque a princípio eles não haviam reconhecido que era Cristo, eles acharam até que era um fantasma que vinha na direção deles, porque foi isso que o texto traz para nós, é isso que eles disseram ali. Mas Pedro diz: se és tu, Senhor, então manda-me ter contigo. Amados, por algum momento ele crê que aquele que se aproximava era de fato Cristo. Então ele pede para ir ter com ele, para estar com ele, por sobre as águas. Essa fé, que seja momentânea, que foi gerada no coração de Pedro, amado, de fato fez com que ele andasse sobre as águas. Amados, quando Pedro exerce a fé, a tempestade que estava dominando sobre ele, de repente ela é submetida e Pedro começa a pisar por sobre ela. Quando eu e você acreditarmos na presença, no poder, quando eu e você acreditarmos que de fato é Cristo que vem até nós, como era o caso deles, ou que é Cristo quem está conosco, amado, essa circunstância toda que tem nos destruído, que tem nos arruinado, que tem nos feito prantear e chorar e viver dias de angústia, se houver fé no nosso coração, essa circunstância será subjugada. Ela pode até estar acontecendo ainda, amados, mas nós vamos caminhar por sobre ela, que foi exatamente o que Pedro fez, amados. Por um momento a fé interna foi gerada no coração de Pedro, por isso ele consegue. Amados, quando Pedro exerceu a fé, ele conseguiu dominar sobre aquela circunstância. Aquilo foi submetido e Pedro começou a pisar sobre a tempestade. Eu e você, amados, precisamos de fé e uma vez exercendo, se nós conseguirmos gerar a fé interna, conseguiremos subjugar essa dificuldade que eu e você estamos vivendo, conseguiremos, mesmo em meio a tantas lutas, viver o sobrenatural de Deus. Mas veja, amados, Pedro então começa a caminhar por sobre as águas. Se você observar um texto, você vai ver que por um pouco ele caminha, amados. Só que em algum momento ele se deixa levar novamente pela realidade dos fatos, pela circunstância que estava envolvendo a vida dele, e ali ele começa a afundar. Ele caminha sobre a tempestade, amados, mas a tempestade ainda estava lá. E todo aquele contexto, amados, o movimento das ondas, o movimento das águas gerou medo no coração de Pedro novamente, e a fé que havia brotado no seu coração se esvai. Toda vez, amados, que eu e você olharmos para a circunstância, no meio do nosso processo, no meio da nossa caminhada, certamente nós vamos começar a afundar.
Quando nós começarmos a olhar para aquilo que os nossos olhos naturais podem ver, nós vamos perecer. Lembre-se, amados, nós não caminhamos pelos nossos olhos naturais. O cristão, a igreja de Cristo vive por fé, não vive por vista. Então, paremos de olhar para todo esse contexto negativo que eu e você fomos envolvidos. Paremos de olhar para toda essa tribulação que eu e você estamos vivendo. Vamos focar em Cristo, amados. Enquanto nós focarmos em Cristo, nós vamos continuar caminhando por sobre as águas. Cristo, amados, e Cristo somente. Pedro, ele sentiu medo. No meio do processo, no meio da caminhada, ele sente medo. Eu quero lembrar com você um texto, um verso que está em Isaías, capítulo 30, verso 15, diz assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Veja bem, amados, ou seja, no momento em que Pedro sente medo, já não há mais tranquilidade no seu coração, já não há mais força no seu interior, porque o medo causa isso. A nossa força está na tranquilidade e na confiança. Amados, se o nosso coração abriu espaço ou brecha para o medo ou para a desconfiança, então a nossa postura de alguém que está por sobre a tempestade, ela deixa de existir. E eu e você vamos começar a afundar assim como Pedro começou a afundar. Amados, tudo acontece primeiro dentro de nós e depois fora. É uma questão interna. Nossa vitória mora dentro de nós. Se nós crermos, nós vamos ver o impossível de Deus acontecendo em nossa vida. Primeiro nós cremos no impossível, depois ele se torna real. O fato é que nós sempre queremos que aconteça tudo para então depois crer. É isso que nós temos feito. Amados, Cristo, por fim, toma Pedro pela mão e o levanta. Nós lemos no texto, Pedro estava afundando, Cristo estende a mão, o pega pela mão e o coloca em pé. Imagine você o coração de Pedro naquele momento. Ele teve a certeza de que de fato era Cristo, porque ele desconfiou que era Cristo e conseguiu crer e conseguiu caminhar por um pouco. Mas nesse momento, amados, quando Cristo estende a mão e o coloca de pé, Pedro o vê diante dele e ele tem a certeza que de fato era Cristo. Amados, com aquela certeza ele consegue novamente se posicionar. Essa certeza é a fé interna que foi gerada no coração de Pedro. Quando ele está diante de Cristo, internamente a fé acontece. Agora a fé interna de Pedro é real. Ela é real. O que está fora, então, começa a acontecer. Pedro, em pé com Cristo, então começa a caminhar com Cristo por sobre as águas. Amados, agora sim ele conseguiu caminhar. Porque eles certamente não voltaram a nado para o barco, eles certamente voltaram andando para o barco. O retorno de Pedro foi o selo da vitória, da fé interna que foi gerada e fez com que de fato ele vivesse um tremendo milagre de andar por sobre as águas, onde a lei da física não imperou. Todas as lógicas humanas que nós temos naquele dia sucumbiram, mediante um gesto, um milagre da parte de Deus. Amados, quando eu e você gerarmos dentro do nosso coração a fé interna, a lógica humana como um todo já não faz mais sentido. A lógica humana dos fatos, as questões circunstanciais já não é mais desse contexto que eu e você vamos depender. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus em nossa vida, amados, quando a fé interna for gerada em nosso coração. O que eu e você precisamos fazer é deixar que a fé interna seja real. É deixar que ela aconteça. A chave para os nossos desafios pode, amados, está dependendo exatamente dessa questão, exatamente desse fato de que precisamos crer no nosso coração antes mesmo de ver ou viver qualquer circunstância. Precisamos crer no impossível, ainda que pareça totalmente ilógico um resultado positivo na situação que eu e você estamos vivendo. Precisamos crer. Amados, quando eles chegam no barco, imagine você, agora com certeza, certamente, todos os discípulos estavam crendo. E com isso a fé interna foi gerada no coração deles, porque Cristo estava agora ali pessoalmente. Eles sentiram medo, ficaram aflitos, mas quando têm agora a certeza da presença de Cristo,
então a fé interna acontece. Quando esta fé interna é gerada no coração dos discípulos naquele dia, meus amados, naquela madrugada, então e só então Cristo dá ordem à tempestade e a tempestade se acalma e o problema fica resolvido. O sobrenatural de Deus acontece. Amados, tenha uma certeza na sua vida de que Cristo está com você, Cristo está no barco com você, Cristo está nessa situação com você, Cristo sempre esteve com você, em nenhum momento Ele te deixou. O medo, amado, tem roubado nossa tranquilidade, como nós lemos no verso 15 do capítulo 30 de Isaías, o medo tem roubado nossa tranquilidade e tem feito com que a nossa força diminua ao ponto de que eu e você sejamos sucumbidos pela circunstância ou pela tribulação que eu e você estamos vivendo. Tenha a certeza de que Cristo está com você. Gere a fé interna no seu coração, amado, porque ela funciona em duas etapas. Primeiro ela acontece dentro de nós, depois ela acontece fora. O segundo estágio da fé, amados, ele não pode vir antes do que o primeiro. Nós não podemos receber as bênçãos do Pai sem antes crer nas bênçãos do Pai. Então, creia que a fé interna é de fato aquilo que eu e você precisamos, amados, para prosseguir, para caminhar em vitória diante de Deus. Em nome de Jesus, creia na presença de Cristo na sua vida. Se você puder, feche os teus olhos onde você está. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Pai, diante de Ti, Senhor, colocar agora a nossa vida, Pai, e a nossa fé. Ó Deus, a nossa postura de fé, nós queremos colocá-la diante do Senhor, Pai. Nós queremos pedir para que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que o Senhor nos acrescente fé, para que o Senhor nos permita compreender que é necessário crer, ó Pai, no Teu milagre mesmo antes dele acontecer. Ó Deus, nós precisamos entender que o primeiro estágio da fé precisa acontecer em nossa vida. Talvez, ó Pai, estejamos hoje vivendo uma situação de tormento, uma tribulação, estejamos no meio de um temporal, de uma tempestade, ó Deus, e talvez o que o Senhor tem a dizer para nós hoje é: tem de bom ânimo. Ó Pai, certamente o que nós queremos ouvir é que haja uma ordem para que essa tempestade se acalme e passe. Mas talvez hoje seja o dia de ouvir: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ó Deus, ajuda-nos a aquietar o nosso coração diante de tantas dificuldades e desafios, Pai, que temos vivido. Ajuda-nos a crer no Teu nome, ó Pai, mesmo quando toda circunstância nos diga que não. O Senhor é Deus sobre todas as coisas e sobre qualquer momento ou dia difícil que nós possamos viver. Pai, seja com Teu povo, seja com a Sua igreja, derramando graça e misericórdia. Nós oramos, Pai, confiados em Ti, e nós o fazemos no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.